Se você é apaixonado pelo Glorioso e não quer perder absolutamente nada do que acontece nos bastidores mais quentes do futebol brasileiro, então eu já te peço. Se inscreva agora mesmo no canal Botafogo Notícias, ative o sininho das notificações e fique com a gente até o final deste vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui hoje é algo que pode mudar completamente o rumo do nosso Botafogo nos próximos meses. E olha, tem coisa pesada vindo aí. Hoje a notícia que caiu como uma bomba na sede de General Severiano não foi sobre contratação. Não foi sobre venda de jogador, muito menos sobre mudança de treinador. É algo muito mais sério, muito mais profundo, e que está mexendo com os bastidores da SAF do Botafogo de forma assustadora. Nos últimos dias, uma movimentação silenciosa, mas extremamente impactante, tomou forma. E agora ela veio à tona. Uma publicação que estava sendo aguardada em silêncio, nos corredores e gabinetes do clube, está prestes a ser divulgada de forma oficial. E quem está acompanhando isso de perto sabe. Essa publicação pode ser o início de uma nova era, ou o início de um dos capítulos mais delicados da história recente do Glorioso. Mas antes de eu revelar essa informação que deixou a torcida alvinegra de cabelo em pé e que já está movimentando os bastidores do futebol nacional e até do futebol europeu, deixa eu te perguntar. Você já se inscreveu no canal? Porque se não se inscreveu, você pode acabar ficando de fora das próximas atualizações que vão vir nos próximos dias, e eu te garanto, o que vem aí vai dar o que falar. Então se inscreve agora, ativa o sininho e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. Agora vamos por partes. Uma notícia publicada pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal o Globo, revelou algo que poucos sabiam e que pode explicar muita coisa que estava acontecendo de forma silenciosa na SAF do Botafogo. O clube está prestes a publicar o balanço financeiro de 2024. E, meus amigos, o que tem nesse documento é de deixar qualquer torcedor de queixo caído. Segundo a apuração, a receita total do Botafogo neste ano foi de impressionantes R$ 800 milhões. Um número gigantesco para os padrões do futebol brasileiro e que, em qualquer outro clube, seria motivo de comemoração, festa, fogos e manchetes positivas. Mas no Botafogo, a história não é tão simples. O problema é para onde parte desse dinheiro foi parar. Sim, você ouviu direito. O Botafogo enviou mais de R$ 500 milhões para o Lyon, clube francês que também é parte do conglomerado Eagle Football Holdings, o mesmo grupo que controla a SAF alvinegra. E a razão para esse envio? Evitar o rebaixamento do Lyon no campeonato francês. Essa informação caiu como uma bomba não só aqui no Brasil, mas também na França. E o mais curioso, ou preocupante, dependendo do ponto de vista, é que essa transferência de recursos foi feita antes da ruptura judicial entre John Testor e os acionistas da Eagle Football Holdings. Ou seja, enquanto o Botafogo precisava de reforços, de estrutura, de melhorias, de caixa para manter as contas em dia, R$ 500 milhões estava sendo enviado para outro clube em outro continente. E é aí que entra o ponto central desta história. E é aqui que você vai começar a entender o verdadeiro impacto dessa revelação. Porque não é só uma questão de dinheiro indo embora. É uma questão de soberania, de autonomia, de independência da SAF. E mais ainda, é sobre o risco real de que o clube esteja agora à beira de uma instabilidade financeira jamais imaginada, mesmo após uma receita tão robusta. Agora segura essa. Segundo o mesmo jornalista, se não fosse essa transferência gigantesca ao Lyon, o Botafogo teria um saldo positivo de R$ 400 milhões. Isso mesmo. Quase R$ 500 milhões poderiam estar em caixa, prontos para investimento no elenco, na estrutura do Nilton Santos, nas categorias de base, na captação de talentos. Mas não. Esse dinheiro simplesmente escorreu pelos dedos. E sabe o que é pior? Após toda essa situação e a briga judicial entre Testor e a Eagle, o Botafogo calcula que tem caixa para apenas 3 meses sem atrasos. 3 meses. Isso significa que, se nada mudar, existe o risco real de atrasos salariais, falta de investimento e instabilidade interna já no final deste ano. Agora você deve estar se perguntando: como um clube que faturou R$ 800 milhões pode estar com caixa tão apertado assim? Como é que a SAF, que surgiu para dar estabilidade, está agora enfrentando um cenário tão incerto? E é aqui que as teorias começam a surgir. E não são poucas. Nos bastidores, já se fala em uma nova estratégia de Testor para se livrar de vez da Eagle Futebol e assumir o Botafogo por meio de outra empresa, inclusive com sede nas Ilhas Cayman. Fontes internas afirmam que isso já está em curso.
e que a publicação deste balanço agora é apenas uma peça dentro de um xadrez muito mais complexo e obscuro do que parece. E olha, vem mais bomba por aí. Existe um trecho do documento, ainda mantido em sigilo, que pode revelar nomes e contratos envolvidos nesse envio de dinheiro para o Lyon. Pessoas próximas à diretoria afirmam que alguns desses contratos não passaram pelo crivo da SAF brasileira, o que poderia configurar, inclusive, um rompimento de regras internas da governança do clube. É grave? Sim. E é por isso que o clima nos corredores da sede do clube é de tensão máxima. Agora me diz uma coisa. Você consegue imaginar o que vai acontecer com o Botafogo se esse balanço for publicado na íntegra e confirmar todos esses detalhes? Você consegue imaginar o impacto que isso vai ter não só na relação com a torcida, mas também com investidores, com patrocinadores, com possíveis reforços? A verdade é que estamos diante de uma encruzilhada. Ou esse balanço marca o início de um processo de transparência e reconstrução, com o Testor assumindo de vez o comando e rompendo com a Eagle. Ou ele pode ser o início de uma crise sem precedentes, que pode afetar o elenco, o desempenho em campo, a imagem do clube e até mesmo a permanência de nomes importantes do projeto atual. E olha, eu vou além. Fontes próximas ao clube afirmam que alguns jogadores já demonstraram preocupação com o cenário atual. Não é à toa que as renovações de contrato estão paradas e que negociações de reforços desaceleraram nas últimas semanas. Existe um clima de espera. Uma espécie de pausa forçada até que esse documento seja finalmente revelado. E agora, a pergunta que não quer calar. Será que o torcedor vai aceitar que metade da receita do clube tenha ido parar em outro time, com outra camisa, em outro continente? Será que a SAF do Botafogo conseguirá resistir à pressão que está prestes a explodir quando esse balanço vier a público? Será que o elenco vai permanecer focado e unido, sabendo que a base financeira do clube pode entrar em colapso em 3 meses? O que a gente sabe até agora é isso. O documento será publicado até quinta-feira, dia 7 de agosto. E, a partir daí, tudo pode acontecer. Então, torcedor alvinegro, agora é com você. Você acredita que o Botafogo está em boas mãos? Você confia na gestão financeira do clube? Ou acha que está na hora de mudanças profundas e imediatas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é fundamental para o debate. E claro, se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e fique com a gente, porque nos próximos dias esse assunto ainda vai render muita coisa. E você vai querer saber de tudo, minuto a minuto. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!